Olá, muito bom dia, namastê. Muito obrigada por estarem aqui comigo de novo hoje em mais um dos nossos vídeos curtos com grandes dicas. Hoje vamos falar de beber às refeições. Existe muito atualmente o mito de que não se deve beber às refeições, que isso engorda, que é mau para a digestão, mas os clássicos ayurvédicos vêm desmistificar um pouco isso e, na verdade, recomendam vivamente a que se tome água antes, durante e depois da refeição, de acordo com aquilo que se pretende e que o corpo necessita. Vamos identificar tudo isso, em que momentos é que devemos beber antes, durante e depois, e vamos identificar se a água deve ser fria ou quente, porque também existe esse mito, não é? De que a água deve ser sempre quente. Tudo vai depender da pessoa que está a tomar, como tudo em Ayurveda. Então vamos ver o que é que os clássicos ayurvédicos dizem acerca das bebidas a acompanhar a refeição, que são chamadas como bebidas pós-prandiais. Vamos ver o que é que eles dizem acerca disso. Dentre todos os tipos de bebidas, a água celeste ou a água das chuvas, quando limpa, é identificada nos clássicos como a melhor bebida. Isto, obviamente, há milhares de anos atrás, quando os níveis de poluição atmosférica não eram os atuais. Uma refeição excessivamente pesada, assim como aquela que geralmente tende a desequilibrar os doshas, pode ser facilmente e rapidamente digerida com a ajuda de uma bebida pós-prandial adequada. A água fria alivia a intoxicação alcoólica, o cansaço, os desmaios, os vômitos, a fraqueza, a fadiga, a vertigem, a sede, o calor do sol, a sensação de queimação e alivia os venenos. A água fria deve ser ingerida após a ingestão de bolos, de mel, assim como após iogurtes e nos casos de envenenamento e desequilíbrios causados pelos efeitos do vinho. Água fria ou sumos de fruta azedas, tais como por exemplo a romã, constituem as melhores bebidas pós-prandiais. A água quente deve ser ingerida apenas após a ingestão de qualquer substância oleosa e gordurosa. A água quente ou morna estimula o apetite, ajuda na digestão, é benéfica para a garganta, é facilmente digerível, limpa a bexiga, alivia os soluços, a flatulência, é ideal para aqueles que sofrem de febre inicial, tosse e ama, ou seja, o acúmulo de alimentos mal digeridos. Também para quem sofre de coriza, dispneia e dor nos flancos. Uma bebida pós-prandial apropriada, ingerida após a refeição, produz um apetite renovado pelo alimento, aumenta a massa corporal, alivia o organismo, aumenta a maciez do corpo, elimina a sede, melhora a compleição e promove harmonia e vigor ao sistema, elimina a sensação de fadiga e de exaustão, produz sensações agradáveis, domina e pacifica os doshas desequilibrados. E em que altura se deve consumir esta bebida? A bebida consumida no início de uma refeição tende a produzir um emagrecimento gradual da forma do corpo. Aquela ingerida no decorrer de uma refeição protege contra o seu emagrecimento e a sua corpulência, ou seja, mantém o corpo. Enquanto aquela ingerida no término de uma refeição serve para adicionar ao corpo crescimento e arredondamento. Portanto, a ingestão de bebidas antes, durante e após a refeição deve ser determinada de maneira mais criteriosa e a ingestão deve ser feita com a maior prudência e discriminação, assim dizem os clássicos. O alimento levado ao estômago de uma pessoa que não utiliza estes líquidos permanece longo tempo sem ser digerido e resiste em ser convertido em quimo, tornando-se uma fonte positiva de desconforto. Portanto, o uso de uma bebida pós-prandial é absolutamente obrigatório para todos os seres humanos, exceto para aqueles que sofrem de dispneia, de tosse, afonia e de doenças que afetam partes do corpo localizadas acima das clavículas. A água que foi fervida e depois resfriada não aumenta a umidade do interior do corpo
e é facilmente digerível. Essa água, se for conservada durante a noite, tornando-se assim estável, causa o aumento de todos os três doshas. Então, como veem, devemos realmente consumir líquidos às refeições e preferir consumi-los antes da refeição se queremos emagrecer, durante a refeição se queremos manter o peso que temos, depois da refeição se necessitamos de engordar. Isto tem a ver com questões de funcionalidade do corpo, onde os doshas estão situados no corpo, uma vez que Kapha está situado das clavículas para cima, o Pitta está situado entre o coração e o umbigo e abaixo está o Vata. E isso tem a ver com a localização dos doshas e não só, mas é muito interessante percebermos como muda o efeito da bebida que consumimos de acordo com o momento da refeição em que a consumimos. Também é muito interessante ver quando é que devemos beber água fria e quando é que devemos beber água quente. E claramente, quando comemos alguma coisa que tem potencialidade de ser venenosa para o corpo, como é o caso do mel, do iogurte aquecido, ou seja, se consumimos iogurte e depois bebemos uma bebida quente, vamos estar a aquecer algo que não pode ser aquecido, seja mel, seja iogurte. É muito interessante vermos que nesses casos é completamente recomendada a água fria e a água quente para quando comemos gorduras, para quando a digestão está lenta, porque vai ajudar na digestão. Enfim, é muito, muito interessante conseguirmos associar até a temperatura do líquido que consumimos de acordo com aquilo que acabamos de comer e de acordo com os objetivos que queremos para a nossa constituição e para o nosso corpo. Espero que estejam a gostar de conhecer um pouco destas curiosidades que constam dos clássicos da Ayurveda e que isso vos possa permitir a sentirem que têm mais ferramentas para fazer melhores escolhas. Muito obrigada, Namastê e até breve.